Graças e paz, queridos, boa noite. Então nós estamos dando início à live dessa noite do programa Unidos em Cristo, sabendo que nós ainda não estamos nos deslocando até o estúdio e mais uma vez nós estamos aqui fazendo essa live, em respeito aos nossos ouvintes, aos nossos internautas e aqueles que têm nos acompanhado durante todo esse tempo. Então, eu gostaria nesse momento de estar orando e te convidar a você baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a bênção dele sobre as nossas vidas e sobre essa palavra dessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais este dia que o Senhor nos acrescentou, Pai. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas e te pedir, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, esteja encontrando, ó Pai, morada em cada coração e te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te peço, ó Deus, perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, sejam palavras, pensamentos, atitudes e tudo aquilo que não te agrada, Pai. E possamos receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. No nome de Jesus é que nós já oramos, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Então, queridos, eu gostaria de te convidar, se você tiver aí a sua Bíblia, aí no texto que está aí na descrição, texto lá de Juízes, capítulo de número 6, versículo 14. Hoje vamos falar sobre aprendamos a viver o propósito de Deus. E o texto de Juízes, capítulo 6, versículo 4, nos introduz a história de Gideão, que foi um dos juízes de Israel. E diz o texto: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu? E pensa na seguinte situação, né? Bom, pense na seguinte situação, que você compra uma roupa nova e deseja adquirir, que você já desejava adquirir há muito tempo, e esperando aquela melhor ocasião para você usá-la, né? E logo no primeiro dia você se prepara para usá-la, vai usar para almoçar e acaba cometendo ali uma gafe e acaba sujando aquela roupa e as pessoas acabam notando esse tipo de situação, né? Aí, no caso, uma situação um tanto constrangedora. Mas por que eu estou falando isso? É que nem sempre a vida é como nós planejamos. E a palavra de Deus também nos ensina isso, quando olhamos para muitos exemplos e lembramos da história de Gideão, que enquanto Gideão estava malhando o trigo à noite para que ele não fosse notado pelos midianitas, naquele momento apareceu um anjo do Senhor e a saudação a Gideão da parte do anjo do Senhor foi chamando de varão valoroso, homem valente. E a visão daquele jovem era que eu sou o menor, o mais fraco
da minha família, e a minha família é a mais pobre e a mais fraca no meio da tribo da qual eu faço parte, da tribo de Manassés. Dentro da ótica humana, se Gideão hoje estivesse procurando um emprego e passasse ali por um processo, por um RH nos dias de hoje, dessa forma Gideão ele seria reprovado. Mas Deus ele já tinha um plano estabelecido na vida daquele homem. Porque em muitas situações nós nos achamos incapazes de executar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, daquilo que Ele tem colocado no nosso coração, mas nós podemos nos lembrar do seguinte, que a graça do Senhor ela nos basta, porque o poder dele é que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E por isso, Deus ele conduziu Gideão para liderar o povo para a libertação da opressão midianita. Deus ele reduziu aquele exército de Israel que começava ali com 32 mil homens, para reduzir para apenas 300 homens para que não fosse ali muita gente e tirasse todos aqueles que fossem medrosos, covardes e despreparados. O que Deus ele nos ensina aqui é que nós devemos aprender a depender dele, independente dos recursos ou números que nós tenhamos em nossas mãos, né? Porque se mantivessem ali os 32 mil, muitos pensariam que eles conseguiriam a vitória, a libertação pelo seu próprio esforço, pela força do seu braço. Então, só naquela primeira leva foram 20 mil homens dispensados, o que ainda aos olhos do Senhor, como nós vemos no texto, ainda era muito, porque estavam sobrando 12 mil homens, e através ali daquela prova de vigia, de sobriedade e atenção diante do rio, quando eles tiveram que tomar ali a água, entre quem colocaria a mão na água, ou aqueles que lambessem a água como cachorro, mostrava ali que aqueles que estavam com as suas espadas na mão, mas ficassem atentos e tirassem a água com a mão, aqueles então foram aprovados, e foram apenas 300 soldados que foram para o campo de batalha. Então, quando eles vão ali para o campo de batalha, nós podemos notar que eles não foram com aparamento bélico, não foram com armas de guerra. O texto nos diz que eles foram com tochas, com vasos de barro e com trombetas. E assim o exército de Israel não atirou uma flecha sequer. O que aconteceu é que a partir do momento que o exército de Israel começou a tocar as trombetas, após terem gritado pelo Senhor e por Gideão, espada, os midianitas ficaram tão confusos entre si que eles acabaram se degladiando, se matando ali entre si mesmos. E Deus concedeu uma vitória extraordinária, onde apenas 300 iriam, aos olhos humanos, bater de frente com um numeroso exército, e ainda esses 300 não estariam indo usar espada, flecha,
mas sim os cântaros, os vasos de barro, as trombetas e as tochas de fogo. Se a partir daquele momento que os midianitas começaram a se degladiar, isso certamente não estava nos planos de Gideão, mas sim estava nos planos do Senhor. E Deus deu a vitória a Israel com apenas 300 soldados e instrumentos que não eram instrumentos de guerra. Por isso, sempre que nós pensamos no nosso futuro, meus queridos, nós devemos entregá-lo nas mãos de Deus, entregar o nosso amanhã nas mãos dele. Porque é ele que tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança na sua presença. E mesmo que as coisas elas não caminhem do modo que nós esperamos, uma coisa é certa: o propósito de Deus para as nossas vidas é infinitamente melhor do que todos os nossos planos, por melhores que eles sejam, né? Nem os nossos melhores sonhos ou os rascunhos deles podem chegar àquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías que os meus planos não são os vossos planos e os meus caminhos não são os vossos caminhos, pois assim como o céu é bem mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos a vosso respeito. Por isso, queridos, existem aí 3 regras que nós podemos viver, que elas não estão escritas sobre os nossos planos e sonhos. A primeira lição, a primeira regra que nós podemos tirar nisso aí é que sempre aprenda a começar de novo. Porque nós sabemos que a nossa vida é feita de etapas, de recomeços, né? Durante um tempo, nós vivemos uma etapa significativa nas nossas vidas, mas que vai chegar um momento que ela vai terminar para dar início a outra etapa nas nossas vidas, né? Eu estou vendo aqui meu querido amigo Dinho. Eu lembro do dia que ele falou comigo: olha Gil, eu estou indo lá para Boas Novas, e a gente caminhou durante um bom tempo com o Ministério de Teatro, né? E foi um período maravilhoso que nós estivemos juntos, mas certos de que Deus tinha um plano para ele lá, assim como Deus já tinha um plano para mim aqui em Itupé. Então, por isso, quando vier esse momento de transição, não pare no tempo, siga em frente. Eu sei que hoje eu estou para me formar em História, né? Dizem que quem gosta de passado é historiador e museu, né? Mas o importante é que nós, quando olharmos para o nosso passado, seja para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quando olhamos para frente, que é isso que Deus deseja de cada um de nós possamos ter a certeza de que Ele está no controle da nossa vida e da nossa história. Porque, se tratando do passado, nós não podemos mexer nele, nós não podemos alterá-lo. Hoje, nós somos resultado das escolhas que nós tivemos amanhã, no ontem. E para amanhã, o que nós podemos fazer, e o melhor, é estarmos no centro da vontade de Deus, em viver a cada dia de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? De vivermos a vontade soberana de Deus, porque nem tudo que nós vivemos na nossa vida é a vontade de Deus. Muitas vezes nós vivemos a vontade permissiva de Deus, mas a palavra de Deus, ela nos conclama
ela nos ensina que nós vivamos a sua vontade soberana, porque ela sim é boa, perfeita e agradável, por mais lutas que nós passemos. E mesmo quando os planos aos nossos olhos mudarem e Deus nos surpreender, uma das características do ser humano é que nós temos facilidade para a adaptação. Então nós podemos nos adaptar a novos desafios, nos adaptar a novas situações para sermos usados por Deus aonde que Ele deseja. Por isso, nós podemos nos lembrar que o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar radicalmente uma história, porque nós também nunca sabemos o que Ele está planejando, mas sabemos sim que tudo que Ele faz é o melhor para cada um de nós. Como Paulo diz aos Romanos, que tudo que nós podemos viver, todas as coisas, elas contribuem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito pelo qual Ele nos chama. Também a segunda lição, né, que nós podemos aprender com isso é: aprenda a dizer não. Eu digo que até essa lição ela cabe muito para mim, particularmente, porque certa vez eu ouvi uma frase que me inculcou um pouquinho, mas ela é uma grande verdade, né? O bom é o maior inimigo do melhor. É isso mesmo, o bom é o maior inimigo do melhor. Porque há situações na nossa vida, na nossa caminhada, que nós precisamos também dizer não, né? Para coisas boas, para que nós possamos dizer sim para as melhores coisas que Deus tem também para nós. E nisso nós podemos nos lembrar de que Deus, Ele também fala muitas vezes, muitos nãos, ou espere, para que Ele possa nos dar o melhor. Nós esperarmos mais um pouco e saber de que enquanto nós esperamos nele, Ele vai executando a sua obra em nossas vidas e nos preparando também para que nós recebamos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Além do que, os nãos de Deus, ele nos livram de fardos e de situações complicadas e problemas que nós não precisaríamos carregar. Então, por isso, peça sabedoria a Deus para que você tenha um coração grato no momento que Deus também falar não. Ore para que você tenha, para que nós tenhamos sabedoria para investir o nosso melhor através dos dons e talentos que Ele tem nos dado para a expansão do reino de Deus, sem querer abraçar tudo, né? Até um tempo atrás na minha vida eu também posso falar isso, né? O que tinha na igreja eu me envolvia. Tinha coral, estava lá. Tinha teatro, estava lá. Tinha mocidade, adolescentes, etc, eu estava lá. Só que isso você acaba não executando, não acaba fazendo realmente o seu melhor, né? Você acaba se desgastando e se sobrecarregando. E não é isso que Deus quer para cada um de nós. Nós podemos e nós devemos estar aonde Ele deseja que nós estejamos, para que façamos todas as coisas para o louvor da sua glória. E a terceira lição aqui
Novamente, Dinho, me permita usar seu exemplo, mas fala de criatividade, né? Até porque é a pessoa mais criativa que eu conheço, né? Porque Deus, ele nos leva também a momentos que também nós vamos ser moldados, e nisso nós precisamos também agradecer a Deus e não desistir de ser moldados por Ele, né? Existe aquele ditado que diz que quando te derem um limão, você faça uma limonada, né? E quando vemos aqui a história de Gideão, é isso que nós também vemos. A estratégia adotada ali por Gideão fez com que ele usasse o que ele tinha em suas mãos, ou seja, vasos de barro, tochas e também ele usasse as trombetas, que nós sabemos que não são armas de guerra, ou seja, os dons e talentos dados por Deus não são para ficar enterrados, mas usados com a finalidade de glorificar a Deus, edificar o corpo e evangelizar o mundo, porque os dons espirituais, os talentos, quando são usados apenas para nós mesmos, eles não surtem efeito algum. Mas quando usamos para o louvor da glória de Deus, os resultados, eles vão muito além de tudo que possamos pedir, de tudo que nós possamos pensar. Então, que Deus nos abençoe, que o eterno Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus, pelo poder do Santo Espírito de Deus. E aproveitando aqui para agradecer a cada um dos queridos que estiveram aqui conosco. Deixa eu puxar minha listinha aqui, e dos que ainda estão aqui conosco, né? Um abraço, Lelê, lá de Cubatão, um abraço, que Deus abençoe, saudades. Meu querido amigo Kiko, também lá de Cubatão, Deus abençoe. Guilherme, aqui de Itupeva, Guilherme, um abraço, Deus abençoe. Dinho, um abraço para você, né, meu irmão? Saudades, Deus abençoe. Israel, foi membro aqui da nossa igreja, aqui da PIB, Deus abençoe. Meu primo Benedito, lá de São Bernardo do Campo, Deus abençoe. João Batista, que trabalhou comigo na Libório, abraço, que Deus abençoe a sua vida. O outro João Batista também passou aqui, um abração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E então aproveitem, curtiram, compartilhem essa mensagem. Daqui a pouquinho ela vai estar sendo postada no canal da Primeira Igreja Batista em Itupeva, ali na playlist das ministrações da rádio. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estejam orando por este ministério, estejam orando pela minha vida também, né? Como carinhosamente pelos colegas, né, do ministério. Eu venho sendo chamado de pastor da rádio, né? Sempre que me encontram perguntam: e aí, pastor Gilberto, pastor Giba, como é que está a rádio, né? E é um grande prazer poder estar compartilhando mais uma vez a
palavra de Deus com vocês. Então, que Deus os abençoe. Vamos orar no encerramento aqui a essa live. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por cada vida, ó Pai, presente, ó Deus, nessa live, e por aqueles que ainda irão assistir, ó Deus, através do Facebook, através do YouTube, Pai, te pedindo, ó Deus, que essa palavra, Pai, possa também alcançar corações, ó Pai, e que vidas, ó Deus, possam ser abençoadas por Ti, ó Pai. Agora pedimos que o Senhor conceda-nos uma noite de renovo, de descanso, Pai, na Tua presença. E se da Tua vontade for, Pai, dá-nos um novo dia, Deus, para vivermos para o louvor da Tua glória. Pai, esteja alcançando também as pessoas que foram infectadas aí com Covid e as demais enfermidades, ó Pai. E nós te suplicamos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, e que a Tua vontade soberana, ela se manifeste, ó Pai. Nós suplicamos o consolo do Senhor, ó Pai, para as famílias que perderam, ó Deus, seus entes queridos, ó Pai, ao longo dessa pandemia, Pai. Mas, ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso descansamos em Ti, Pai. E que agora, ó Deus, que o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com as suas famílias e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Então, tchau, pessoal.